Bom dia a todos que estão aqui em mais um evento telemático do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E na manhã de hoje, nós temos o prazer de receber o Dr. Marçal Justen Filho, que é um dos nossos grandes autores na área do direito administrativo. O Dr. Marçal Justen Filho, dispensa qualquer espécie de apresentação, que inclusive eu já havia falado pessoalmente para ele. Ele tem um dos melhores livros do Brasil de direito administrativo, que é uma referência, também um dos melhores trabalhos sobre licitações, contratos, concessão de serviço público. O Dr. Marçal Justen Filho, ele foi professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, de 1986 a 2006. É mestre e doutor em Direito Público. Como eu referi, é autor de obras jurídicas e dezenas de artigos publicados nos melhores periódicos, e tem diversos livros também, como eu aludi, desde os comentários à lei de licitações, que também é um clássico, é uma referência, né, Marçal? Tem o curso de Direito Administrativo, é palestrante e convidado em diversos eventos, membro da Rede Ibero-Americana de Contratação Pública, membro do Conselho Editorial da Revista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e além de toda esta gama de atividades no plano acadêmico, o doutor Marçal Justen Filho também ele contribui com um grande valor exatamente para a construção dos nossos marcos normativos da matéria. Em 2018, ele foi nomeado para compor a comissão de juristas responsáveis pela elaboração do anteprojeto de reforma da Lei da Improbidade Administrativa. Bom, no nosso diálogos telemáticos, hoje nós vamos centrar esta conversa com o Marçal Justen Filho sobre controle jurisdicional de medidas sanitárias, a partir deste quadro da crise sanitária pela qual o Brasil está passando e todo mundo vivenciando esta pandemia. Então, Marçal Justen Filho, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme, uma honra para o Centro de Estudos tê-lo aqui hoje neste nosso evento. Eu saúdo a todos, é uma satisfação, é uma honra da minha parte ter acesso direto a um dos núcleos do pensamento jurídico brasileiro. O Rio Grande do Sul é um polo de produção de conhecimento em diversas áreas, mas certamente no Rio Grande do Sul nós encontramos alguns dos mais brilhantes juristas, pensadores das diversas áreas do direito público, do direito administrativo também, e, portanto, essa interação representa para mim uma grande satisfação, especialmente porque nós vamos conversar hoje sobre um tema que é um tema que está a agravar, digamos assim, uma das disfuncionalidades do sistema político e jurídico brasileiro. Se tornou evidente nesses dias essa dificuldade. É verdade. Doutor Marçal, inclusive, como é que tem funcionado aí a sua atividade no Paraná em virtude desta pandemia? É tudo por controle remoto? É tudo à distância? Como é que tem funcionado aí, Marçal? Olha, eu me mudei para Brasília. Eu estou atualmente em Brasília. E um dos motivos foi o frio. Me disseram, inclusive, que eu tive notícias de que está muito frio no sul do Brasil por esses dias, né? É verdade. E eu estou em Brasília. Brasília tem suas vantagens e desvantagens. Para mim, uma delas é o clima. Eu não gosto do frio. Quer dizer, eu gosto do frio, mas no dia a dia me causa uma certa... Afinal, foi um certo problema. Então, eu mudei para Brasília e estamos todos vivendo à distância, digamos assim, né? Estamos sobrevivendo à distância por via do progresso, o progresso tecnológico nos permite isso.
Todos claro. estamos fazendo home office. Marçal, me diga uma coisa então. Logo quando começou este quadro de pandemia, foi editada a Lei 13.979 de 2020, né? E que estabeleceu aquelas medidas sanitárias. O Brasil também incorporou o Regulamento Sanitário Internacional. E a partir daí, bom, diversas medidas sanitárias foram tomadas, inclusive nessa própria lei são referidas medidas desde o isolamento, da quarentena. Nós vivemos um quadro de restrição das atividades comerciais, industriais, agora em alguns locais com uma certa flexibilização disto. Mas dentro do nosso foco aqui da conversa, do controle jurisdicional, muitas demandas acabaram chegando no Poder Judiciário, questionando essas medidas aplicadas pela administração pública. Então, num primeiro aspecto, assim, como é que tu vês essa questão da possibilidade ou não do controle jurisdicional dessas medidas aplicadas? Bom, esse é um dos temas clássicos do direito administrativo e do direito constitucional, que se relaciona à separação de poderes e o limite da intervenção do Poder Judiciário na atuação da administração pública. Essa é uma questão que tem preocupado e tem vindo à tona permanentemente, desde sempre, e que se tornou extremamente aguda e evidente a partir da pandemia, a partir da Lei 13.979. Isto porque a questão de controle jurisdicional de ato administrativo, ela tinha sido tratada segundo diferentes vivências sociais e políticas ao longo do tempo, mas sem uma urgência, sem uma situação de gravidade como se passou agora. Nós, portanto, temos uma constatação de um problema de disfuncionalidade, como eu dizia, da teoria da separação de poderes, porque nós não sabemos exatamente o que é administrar, o que é julgar e quais são os limites de cada atividade. Tornou-se usual, depois do início da pandemia, uma intensificação do controle jurisdicional dos atos da administração pública relacionados ao tema. De bem ou mal, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal a propósito do controle de algumas medidas, e o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo a legitimidade, em última análise, do controle pelo Poder Judiciário de decisões omissivas ou ativas da administração pública. Eu diria, em tese, a assunção pelo Poder Judiciário de decisões relacionadas à pandemia ou relacionadas a qualquer outra questão é uma patologia, digamos assim, da teoria de separação de poderes. No entanto, em termos práticos, o que nós verificamos é uma aceitação pelo próprio Supremo Tribunal Federal desse tipo de intervenção. E, portanto, nós estamos a tentar agora reconstruir ou construir uma nova teoria de separação de poderes que nos indique a quem cabe administrar, em primeiro lugar. Né? Nós temos aqui em Brasília, houve uma situação bastante peculiar. A Justiça Federal determinou a interdição, vedou, suspendeu um plano aprovado pelo governo distrital relacionado à retomada das atividades. O governador foi ao Poder Judiciário e estabeleceu uma espécie de gestão compartilhada, em que o governador apresentava planos, a juíza federal de primeiro grau os deferia ou indeferia, produzindo uma espécie assim de administração compartilhada entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. É isso que nós vamos ter, e essa é uma questão que nós temos de meditar. Qual o modelo que nós vamos consagrar para a interação entre a administração pública e Poder Judiciário? Existe limite? Ou nós teremos uma espécie de solução consensual? O Poder Judiciário e o Poder Executivo, consensualmente, assumirão a função cumulativa de administrar e julgar. É uma questão que está em aberto.
É uma questão que está em aberto, exatamente. Inclusive, eu assistia, porque agora, neste momento de distanciamento, diversos eventos têm acontecido, né? Nós tivemos, inclusive, há pouco, eu até participei, o Marçal também participou da primeira jornada de direito administrativo, né? Que Perfeito. teve, exato. E algumas questões que são discutidas, que essa pandemia de alguma maneira, ela estaria colocando em xeque os paradigmas tradicionais do direito administrativo, porque, de fato, algumas questões têm sido levadas para o Poder Judiciário, mas vira e mexe aqueles mesmos temas, né, Marçal? Sim. Legalidade, discricionariedade. Vejam bem, nós estamos passando por um momento em que nós temos uma gestão pública por decretos, né? Sim, perfeito. Nós temos uma situação assim problemática, especialmente pela, eu diria que eu não quero fazer uma generalização, mas ficou evidente uma espécie de colapso da nossa modelagem teórico-abstrata da separação de poderes. Por um lado, o poder legislativo tem uma dificuldade enorme em aprovação de leis. Portanto, se você subordinar a atuação da administração pública ao princípio da legalidade estrita, você não vai conseguir ter uma resposta tempestiva, adequada para as demandas da sociedade. Por outro lado, o Poder Executivo ele é fragmentado por várias razões. A questão do modelo federativo brasileiro complica ainda mais outra temática, porque há uma indeterminação dos limites de competência e a delegação de poderes faz com que haja uma assunção por parte do Poder Executivo de competências que muitas vezes ele não consegue executar. Ou seja, há uma dificuldade de capacitação no Poder Executivo para executar as tarefas de cunho, o que antigamente se chamava de discricionariedade técnica, que são Uhum. aquelas soluções que são fundadas no conhecimento técnico-científico e na experiência, em que a lei não fornece uma solução, mas remete ao conhecimento técnico-científico a escolha da solução para o caso concreto. E essa, ou de uma disciplina normativa. E essa questão conduziu a uma espécie de intervenção do Poder Judiciário que apenas, sob um certo ângulo, incrementou algo que era subreptício. Porque, por exemplo, a intervenção do Poder Judiciário no tocante a remédios, medicamentos, era já um fenômeno marcante. O sujeito tinha um problema ele precisava de um medicamento. Ele não conseguia obter o medicamento, ele ia ao Poder Judiciário, o juiz dava uma decisão, mandava, e subitamente o Poder Judiciário passou a ser quem determina o que se compra e o que não se compra. Essa situação toda levou a uma espécie de concentração no Poder Judiciário de uma tarefa de controle e de uma tarefa de administração ativa. E, portanto, nós vamos ter, eventualmente, ordens vindas do Poder Judiciário que são tipicamente provenientes do poder de polícia da administração pública. E, eventualmente, você vai ter uma ordem do Poder Judiciário estabelecendo: é proibido reuniões, é proibido o contato próximo, é obrigatória a máscara. Ou seja, até pela concentração, pela titularidade de uma legitimidade que falta aos demais órgãos públicos e por uma qualificação dos seus quadros. Claro. Não deixa de ser algo chocante nós observarmos a diferente qualificação técnico-científica, o preparo dos membros do Poder Judiciário relativamente aos demais poderes. Portanto, se você necessita uma gestão que se legitime pela técnica, nós acabamos recorrendo ao Poder Judiciário. O que, a meu ver, não é bom. Não é bom porque nós temos um problema de separação de poderes e nós temos uma outra questão, que é a do acúmulo de trabalho. O Poder Judiciário vai ter colapso, porque ele não pode fazer tudo no Brasil. São centenas de milhares de processos e, além disso, ter de gerir se vai abrir o comércio, não vai abrir o comércio, se a pandemia justifica, não justifica determinadas decisões. E, afinal,
Se o juiz erra, quem vai revisar? O tribunal. Se o tribunal erra, quem vai revisar? O Supremo Tribunal Federal? O STJ? E daí nós vamos remeter uma quantidade gigantesca de demandas para o STJ, para o Supremo. E daí nós vamos ter uma situação de inviabilização do Poder Judiciário. Não tem como ter mais juiz, mais estrutura. Não é viável isto. Nós temos de ter um equilíbrio. E me parece, Marçal, não sei o que tu tens refletido também sobre isso, quando a gente fala nessa excessiva judicialização da nossa vida, me parece também que, claro, isso agravado pelo quadro da pandemia é pior, mas mexe com uma questão relacionada ao próprio desenvolvimento de cidadania, ou seja, transferindo, né, para um dos poderes a construção de questões que exigiriam uma articulação da cidadania. E agora, neste quadro de pandemia, a gente verifica exatamente duas grandes questões que muitas vezes são trazidas para o âmbito do Poder Judiciário, desde aquelas medidas no exercício do poder de polícia até políticas públicas. Só para tu teres uma ideia, Marcelo, nós tivemos um caso aqui, inclusive foi objeto de uma outra entrevista que eu fiz com um colega magistrado aqui do Rio Grande do Sul, e ele nos colocava um caso bastante peculiar, porque nós temos aqui a orla do Guaíba, né? Tem toda uma discussão se é um lago, se não é um lago, mas isso é discussão de gaúcho aqui que fica debatendo essas questões. Mas nós temos ali na orla do Guaíba e havia, nos finais de semana, um processo considerável de aglomeração. E um determinado cidadão entrou com uma ação para que o Poder Judiciário dissesse e adotasse medidas para que ali houvesse isolamento social na orla do Guaíba. Então, para tu veres a dimensão e a transferência de questões para o Poder Judiciário, né, Marcelo? Essa é uma questão sob um certo ângulo, que é clássica, mas que tem peculiaridades próprias no Brasil. Ou talvez o maior administrativista do século XX da Itália, Massimo Severo Giannini, ele identificou um fenômeno que ele denominou de sociedade pluriclasse, em que ele dizia que, ao longo, até o século XIX, os parlamentos eram formados por um corpo homogêneo de representantes, na medida em que o direito ao sufrágio era limitado. E, portanto, havia uma comunhão de interesses que se traduzia dentro do parlamento, e o parlamento funcionava de acordo com esses interesses. A afirmação do sufrágio universal conduziu a uma fragmentação na composição dos parlamentos, e isso se verificou em todo o mundo, e o Massimo Severo Giannini falava especificamente da Itália, para dizer, num primeiro momento muito feliz e contente, que a multiplicidade das circunstâncias da sociedade tinha passado a ser refletida no âmbito do parlamento, e que, portanto, a democracia tinha chegado ao parlamento. No segundo momento, quer dizer, depois de 30 ou 40 anos, o Massimo Severo Giannini observou: a decorrência disso foi a inviabilização da atuação do parlamento diante da inexistência de consensos. Não se atingem consensos a não ser muito circunstancialmente, o que fez com que as leis passassem a ser muito amplas, gerais e abstratas, e que houvesse uma delegação contínua de competências para a administração pública. Esse fenômeno se verifica no Brasil também. Nós temos dezenas de partidos políticos, cada qual com uma bandeira, cada qual alguns sem bandeira nenhuma, mas, enfim, é inviável o Poder Legislativo ser o canal de vocalização da sociedade. Por outro lado, a administração pública se peculiariza. Nós temos um problema muito sério de democracia dentro da estrutura do Estado. A ideia, portanto, de contato entre o cidadão e o Estado, ela é uma ideia complicada no Brasil, especialmente no âmbito da administração pública. A administração pública, se não é o canal mais próximo e adequado para a manifestação da cidadania, é uma questão a ser fica aberta, ela tem de ser, de qualquer modo, um canal que permita, que seja permeável aos pleitos dos cidadãos. E isso você faz como? Você faz basicamente por meio de processos democráticos de decisão. Significa que a administração pública tem de anteceder, submeter
o seu processo decisório à ideia de processo. O processo administrativo é talvez uma grande conquista democrática que não é observada dentro do Brasil. Não existe essa possibilidade de a administração decidir. Não é possibilidade, existe. Não existe faticamente isso. A administração decidir depois de ouvir a cidadania, depois de ter a participação popular e encontrar uma solução que seja democrática. Não, a administração pública toma decisão ou não toma decisão. A administração pública, na maior parte dos casos, ela exerce as suas competências sem ouvir a sociedade. E o resultado acontece o quê? O sujeito vai ao Poder Judiciário, que é um fenômeno no mundo inteiro, aliás, porque daí ele é ouvido. Claro. O único modo do sujeito ser ouvido no Brasil, em face da administração pública, é ir ao Poder Judiciário. Portanto, ele vai ao Poder Judiciário. Claro. Isso é ruim. E uma coisa interessante, né, Marçal, exatamente o que falaste na participação popular. Havia, antes da pandemia, antes de tudo isso, né, até de outros governos federais, uma expectativa muito grande em que os conselhos fossem estruturados na administração pública e pudessem participar da gestão pública, né? E, infelizmente, o que nós temos visto ao longo dos anos é até uma captura desses conselhos, né? Burocratizando o modo de participação e, inclusive, mais recentemente, tentando alterar a própria estrutura desses conselhos para reduzir essa dimensão democrática, né, e a participação popular, não é verdade? É verdade. Por acaso, chegou ao meu conhecimento uma série de vídeos que são da Flórida, o processo decisório da Flórida quanto à questão da pandemia. E isso envolveu uma audiência pública em que todas as pessoas podiam se inscrever e tinham 5 minutos para falar. E o mais surreal de tudo isso é que um monte de doido foi lá emitir as opiniões mais absurdas do mundo, tal como se a pandemia não existe, o vírus é uma invenção, isso foi inventado pela China. Todas essas teses, assim, meio esdrúxulas, foram apresentadas e foram objeto de consideração e de audiência com muito respeito, de modo a que isso é muito tradicional nos Estados Unidos, essa vida comunitária, se traduzir numa influência intensa, mesmo diante dos órgãos colegiados. Quando nós, no Brasil, não temos uma atuação intensa relacionada a isso, muitas vezes nós não temos consciência de que isso deriva de um sentimento popular da irrelevância. Ou seja, se faz audiência pública, ninguém comparece, só os interessados mais diretos, etc. Mas esse tipo de omissão decorre de uma espécie de ceticismo da sociedade relativamente a esses mecanismos, o que permite a sua captura, seja por grupos políticos, seja por grupos empresariais, etc. Mas cada vez mais eu me convenço que a nossa experiência democrática somente pode evoluir e que é indispensável esse tipo de experiência para que o Estado brasileiro funcione melhor e que o Poder Judiciário não seja, afinal de contas, a única alternativa para o cidadão. O cidadão não tem outra alternativa, ele não consegue falar com o vereador, ele não consegue falar com o deputado, com o senador, com o prefeito, com o secretário, ele não consegue falar com ninguém, mas ele consegue falar com o juiz. Ele impõe ao juiz um diálogo que ele não consegue impor com referência aos demais órgãos da estrutura estatal. Qual é o resultado disso? Nós temos um colapso da separação de poderes. Exato. E essa experiência interessante que tu colocas da Flórida também, eu fazendo algumas pesquisas agora, aí eu me deparei com algumas decisões do Conselho de Estado da França, que nesse período de pandemia tem tomado algumas decisões bem interessantes, desde a proibição, a obrigação do uso de máscara, a questão dos drones, da vigilância por drones. E uma questão interessante é isso, Marcelo. No relatório dessas decisões, claro que o acesso que eu fiz foi online, né, na página do Conselho de Estado, mas no relatório dessas decisões, em grande parte desses
processos que tramitam lá, eles fazem audiência pública antes da tomada de decisão, né? Antes de tomar a decisão, eles fazem audiência pública. Exatamente, mais uma vez afirmando a necessidade de dar uma certa voz ativa ao cidadão, né? E para que a gente ao menos tenha uma certa diminuição de processos decisórios arbitrários. E nessa linha até eu lhe faço uma outra questão, né? Já começamos a nos encaminhar para o final, Marçal, que gerou muita polêmica também, e é um tema que tu és expert, que é a questão dos serviços públicos, né? E uma questão, né, que gerou bastante polêmica foi exatamente o conceito e, por sua vez, o controle jurisdicional do que seria um serviço público essencial. E a questão gerou muita estranheza porque a própria administração pública federal, ao alterar a lei 13.979, colocou, por exemplo, academias como serviços públicos essenciais, né? E aí o cidadão fica se perguntando, bom, mas qual é o critério técnico, jurídico, né, administrativo para definir o que é um serviço público essencial, né, Marcelo? Sem dúvida. E, nesse caso, há claramente um equívoco técnico-jurídico, né? Ou seja, uma academia não é um serviço público essencial, muito embora possa ser uma atividade de interesse coletivo. Ou seja, você não pode generalizar o tratamento para certas atividades que são de titularidade própria do Estado e que são desenvolvidas sob regime de direito público, ou eventualmente um regime misto, com as atividades que são puramente privadas. E você acaba gerando uma nova classificação desnecessária. Então, você vai ter uma classificação do serviço público para fins de pandemia. O que é serviço público para fins de pandemia? Mas só para fins de pandemia. Você não pode ter o mesmo tratamento relacionado ao serviço público típico, que tem o princípio da continuidade, por exemplo. Então, você vai ter lá todas as dificuldades relacionadas com energia elétrica, com água, saneamento, transporte coletivo, etc., que tem uma outra dimensão. São serviços públicos. Mas as atividades que podem ter um interesse coletivo e que podem, eventualmente, ser enquadradas para ser submetidas a um regime diferenciado na pandemia, essas atividades não têm nada a ver com o conceito de serviço público, tal como ele foi consagrado na Constituição e nas diversas leis que disciplinam o assunto, né? Então, é de fato lamentável isso. Que é um conceito tão caro para o direito administrativo, né, Marçal? Bom, no teu livro sobre concessões, serviços públicos, tu bem trata disso. É um conceito muito caro para nós, né, no direito administrativo, né? E o que eu acho que é fundamental de tomar em mente é que nós estamos numa espécie de terceiro momento, eu diria, de uma concepção do direito administrativo. Nós tivemos, até o final do século XX, início do século XX, uma concepção muito fundada do direito administrativo da supremacia do interesse público. Não é que fosse equivocado, mas era uma visão de mundo. Acho que, a partir do início do século XXI, houve uma tendência à concepção da prevalência dos direitos fundamentais, a supremacia dos direitos fundamentais. E agora nós vamos entrando numa outra etapa em que mesmo a supremacia do interesse público se verifica como insuficiente, mas a concepção dos direitos fundamentais também exige um passo adiante. Esse passo adiante tem a ver especificamente com uma visão de solidariedade. Ou seja, os direitos fundamentais que acabam sendo de diversas gerações, né, e que uma parte deles é puramente defesa do sujeito em face do Estado, nós verificamos que o Estado é um instrumento de realização da solidariedade e que, sem a sociedade, o Estado não consegue produzir os efeitos que a administração pública almeja. E, portanto, vai se chegando a uma espécie de parceria público-privada de nova configuração. Esse seria, acho, um novo momento do direito administrativo em que a participação consciente do cidadão se torna evidente, como um requisito evidente para a satisfação coletiva de todos. Então, não adianta o direito administrativo impor compulsoriamente, é obrigatório usar máscara. É indispensável que a sociedade se disponha a usar máscara. Claro. Você não vai conseguir que as pessoas usem máscara debaixo de bordoada. Você tem de ter delas a consciência de que todos nós precisamos
colaborar para que todos nós tenhamos um resultado satisfatório. Isso se passa na generalidade das interações de cunho essencial. E, portanto, eu acho que nós estamos chegando, abrindo as portas para um novo modelo de direito administrativo. Claro, e essa questão que tu colocas exatamente, como eu fiz referência, né, e sempre volto, eu acho que uma das questões da tua obra, do curso de Direito Administrativo, uma das tônicas é uma obra que perpassa toda a questão dos direitos fundamentais ali no direito administrativo, né, Marçal? E agora que a gente vê em frente a essas medidas sanitárias, o exercício do poder de polícia sanitário, como é importante nós termos esta visão de que o direito administrativo, ele é um direito administrativo que tem esta base nos direitos fundamentais. Então, aquele binômio autoridade, poder, ele acaba sendo contextualizado dentro dessa ideia dos direitos fundamentais. Isso perpassa toda a tua obra, né, Marção? É algo que eu, com diversos outros estudiosos, temos batalhado por isso, e eu acho que, de modo genérico, não se trata de uma contraposição a uma escola da supremacia do interesse público, uma escola clássica do século passado, mas é uma ideia de que a compreensão do interesse público não pode ser realizada de modo dissociado dos direitos fundamentais. Ou seja, você tem de entender a Constituição e submeter o direito administrativo a esse processo de constitucionalização que envolve claramente os direitos fundamentais. Claro, exatamente. Bom, já nos encaminhando então para o final, não sei se tu querias tecer mais alguma consideração final a respeito de todas essas questões, né? O nosso papo está muito bom, mas esse tema da pandemia, ele também nos instiga bastante, né? Nós que trabalhamos com direito administrativo, né, Marçal? Então, assim, para nós fecharmos aqui a nossa entrevista, uma última consideração final, Marçal. Eu acho que a consideração final está ser uma síntese daquilo que eu expus, que sem democracia nós não temos alternativa. As visões autoritárias me parecem muito ineficientes, inclusive, mas a concepção de uma relação entre Estado e sociedade, ela passa pelo reconhecimento da relevância dos direitos fundamentais, certamente, mas da relevância da cidadania. Não é possível nós aceitarmos uma atuação em que a autoridade pública, invocando a sua condição de autoridade, desconsidere e ignore a importância da sociedade. Por um motivo simples, além de todos os valores fundamentais, é que não funciona. Nós não temos como evoluir para o futuro de um modo satisfatório sem uma conjugação de esforços do público e do privado. Nós não temos alternativa. Portanto, é indispensável reconhecer a importância do cidadão. Então tá, muito bem. Bom, em nome do Centro de Estudos, então, Marçal, e do nosso coordenador geral do Centro de Estudos, o desembargador Rogério Gesta Leal, do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, agradecemos profundamente, né? Para nós foi uma honra tê-lo aqui nesse nosso diálogo telemático, que é mais um evento do Centro de Estudos. Agradeço a todos que estão assistindo, aos nossos servidores que nos deram apoio aqui para essa atividade. Então, foi uma satisfação aqui tê-lo, né, neste dia, nesta manhã, e um bom dia aí, tudo. E cuide-se aí em Brasília também, né, Marcelo? Perfeito, é uma satisfação, muito obrigado, foi uma honra, transmito a todos o meu abraço fraterno, meu agradecimento, e eu também desejo que todos nós possamos superar isso com muita saúde, energia e otimismo. Então tá. Muito obrigado, então, Marcelo. Muito Até obrigado. logo, um grande Até abraço. logo. Tchau, tchau.